Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui apresentando a nossa atividade prática supervisionada, também conhecida como a TPS, da matéria de Controle Servomecanismo 2, do professor Elias Quento, da Faculdade Anhanguera de Campinas, da Unidade 3. Somos alunos da Engenharia Elétrica, estamos cursando o 8º semestre, aqui estão os nossos nomes e RAs. Então vamos lá ao desafio que foi proposto pelo professor. Em determinada rodovia, a pesagem obrigatória de caminhões é realizada por balanças automatizadas. Além da plataforma e do indicador como itens básicos da balança rodoviária, o sistema de pesagem é constituído por diversos componentes conforme ilustrado na figura abaixo. Então na figura abaixo nós podemos observar que o componente 1 é o semáforo, o 2 é a fotocélula, o 3 a cancela, o 4 o display remoto, o 5 identificação automática de veículos por vídeo, o 6 identificação automática de veículos por transponder ou código de barras, e o 7º, ticket de pesagem. Mas no momento da pesagem, o caminhão desloca-se por uma pequena inclinação e acomoda-se para que a medição seja realizada e registrada. Assim, do solo até a acomodação do caminhão, o sinal aplicado à balança pode ser aproximado por 1 degrau unitário. Suponhamos então que o caminhão de uma empresa de transporte de cargas ele tenha passado por 2 balanças em uma rodovia com pesagem automatizada. O gerente da empresa constatou que o caminhão havia sido multado na segunda balança, após ter sido liberado pela primeira. Muito estranho. Para recorrer da multa, solicitou-se parecer de um perito com relação ao sistema de controle de pesagem das balanças. Para análise e emissão do laudo, o perito recebeu do fabricante da balança a sua função de transferência representada por indicação da balança em função de S sobre o peso do caminhão em função de S é igual a 16 sobre S² mais 4S mais 16. Suponhamos então que a empresa responsável pela manutenção do sistema de aquisição de dados informou ao perito que, na primeira balança, o peso é adquirido 3 segundos após a entrada do caminhão, e na segunda balança, 1,2 segundos após a entrada do veículo. Consideramos então, no percurso entre as balanças não houve variação de carga no caminhão, que as diferenças causadas pelos consumos de combustível são desprezíveis e que o peso é fixado após a acomodação do sistema. Com base na situação proposta, o desafio lança no item A, para demonstrar a partir de qual instante de tempo se garante que a medida das balanças estará adequada, e no item B, na qualidade de perito contratado, apresente seu parecer para o caso, justificando com base em dados técnicos. Então nós consideramos algumas informações complementares, como a função de transferência normalizada no sistema de segunda ordem, o sobressinal máximo, o tempo de pico e o tempo de acomodação, que no nosso caso estaremos usando de 2%. Então vamos à resolução do item A. A função de transferência do sistema nos foi dada, a função de transferência normalizada no sistema de segunda ordem também, e utilizando essas duas funções, descobrimos então o valor de ω² n é igual a 16, ωn é igual a 4 e que φ é igual a 0,5. Dessa forma, substituindo nas funções que também nos foi dada de MP, TP e TS, vamos lá para os valores. MP, o valor é 0,163, TS, que é o tempo de pico, é 0,91 segundos, e o TS, que é o tempo de acomodação, de 2 segundos. Portanto, com base nos cálculos, o tempo de acomodação com uma faixa de 2% de variação foi de no mínimo 2 segundos. Sendo assim, após 2 segundos, o peso do caminhão será o mais próximo do real. E para a resolução do nosso item B, nós fizemos uma análise gráfica, na qual nós traçamos o ponto de TP, de TS, e podemos observar as variações. Também colocamos ali para ficar mais evidente o momento da segunda pesagem, que foi no momento de 1,2 segundos. Então, após uma simples análise gráfica, ficou claramente visível a diferença na amplitude da pesagem. No instante 1,2 segundos, a variação de peso ultrapassou a faixa de tolerância estabelecida, que foi de 2%. Sendo assim, um caminhão com capacidade para transportar um peso muito elevado, como neste caso, é extremamente importante que no momento da pesagem seja respeitado. Como podemos observar que, após 2 segundos, que seria o tempo de acomodação, a variação está dentro, ou seja, o peso do caminhão seria o mais perto do real, seria mais assertivo e mais preciso. No momento de 1,2 segundos, ele está fora da margem, podendo assim ter um erro de
de precisão, indicando que o caminhão estaria com peso a mais do que o permitido. E foi este o nosso desafio do ATPS de controle e servomecanismo 2. Eu deixo aqui um meu muito obrigado e até a próxima!